Graças a paz, irmãos, bom dia. Toda a gente, só que está acompanhando, Deus abençoe. Hoje eu queria começar aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Quero falar em cima do tema vida bem-orada. Já toquei nesse assunto aqui, mas hoje quero ser um castigo específico. Mas antes vamos começar em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago foi um pastorzão, né? Ele tratou mais a vida da igreja, né? Não era uma mensagem de evangelismo, de avanço da igreja, de conversão. Era evangelho para os evangélicos. E eu sinto que a gente tem que fazer a mesma coisa hoje. A gente está tendo que pregar o evangelho para os evangélicos. Porque as pessoas, elas conhecem o evangelho, mas não são transformadas. Elas continuam fazendo 30 por uma linha, né? E esse não era o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, quando chegava, Levi largou a coleta na hora. Meu Deus, o Zaqueu desceu da árvore, já transformado, devolvendo aquilo que ele já tinha pego de todo mundo. A mulher samaritana entrou na cidade na mesma hora. As pessoas tinham contato com o evangelho e eram transformadas. Ah, pastor, as pessoas não estão sendo transformadas. Será que os evangélicos estão dando testemunho do evangelho? Aí eu me fiz essa pergunta. Será que eu estou suficientemente dando bom testemunho do Cristo que eu represento para as pessoas que estão convivendo comigo? Será que a transformação delas não é por causa de eu estar mostrando muita folha e pouco fruto? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, irmãos. E aqui não é um tom de acusação, é um tom de reflexão. Todos nós precisamos garantir que a gente faz essa reflexão. Davi fez uma oração e falou: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim. Esse é o tipo de oração que nunca pode fugir da nossa boca. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim. Manda uma sonda. E aí a gente vê essa tecnologia que manda a sonda para a profundeza do mar, né? Ou seja, manda, Senhor, uma sonda tão profunda em mim e vê se há em mim algum caminho mau. E se o Senhor achar esse caminho mau, me guia pelas veredas eternas. Ou seja, me traz de volta. Não me deixe nessa escuridão, não me deixe achando ou pensando. E isso tem que ser para nós, irmãos. E aí, nosso irmão Tiago, né, líder da igreja, responsável pela igreja e pela doutrina, quando alguma coisa acontecia dentro da casa, era ele que fazia, ajudava na faxina. Ele, Pedro, ficaram mais, só que depois ele é assassinado e enfim. Mas a mensagem continua. Diz assim, ele fala adúlteros e adúlteras, né? Parece uma ofensa, né? Mas é assim que ele está começando aqui esse versículo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, não era suposto vocês saberem? O que está acontecendo que vocês ainda não sabem disso? E ele fala, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aí ele faz aquilo que o francês lá, Napoleão Bonaparte, falou. Ou esse livro, né, as escrituras, a Bíblia, se separa do mundo ou ele se separa de Deus. Não tem como fazer dois jogos, não tem como carregar duas características, irmãos. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus. Nós precisamos nos tornar mais radicais quanto a essa questão. Porque João Batista, quando iniciou o ministério, preparando o caminho do Senhor, era raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, esses frutos dignos de arrependimento é justamente o que a gente precisa produzir, gerar, para que outras pessoas possam se alimentar de nós. Isso é em forma de testemunho, de caráter,
de amor, de cuidado, mas também de não negociar a verdade. Nem sempre, até falava ontem com o Alexandre, nem sempre os mandamentos do Senhor vai vir escancarado se você esperar. É que você falar, não faça isso aqui, e falar o nome do pecado, você vai se estrambelhar, porque nem sempre ele vai falar isso. Ele vai falar tudo que é justo, tudo que é santo, se há algum louvor, se há alguma virtude, é nisso que você deve pensar. E aí ele vai falar nas obras da carne, coisas semelhantes a essas, se afastai. Ou seja, você tem que descobrir quais coisas semelhantes a essa. E aí só se você se interessar pelas escrituras, se viver, se alimentando, comendo, junto do coxo dos porcos, a verdade de Deus, ela vai perdendo valor, força, e a gente se torna o quê? Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, a família ali de Abinadab, Uzá. Aí depois é rachado no meio, não sabe por quê. E rachado no meio, não é uma morte instantânea, e a gente tem medo de morrer assim. Não, mas é ir morrendo. Ir morrendo, não sentindo mais, não vivendo mais, não experimentando mais. Pego aos ritos. E aí a minha preocupação é que Salomão começou como trigo, termina como jugo, sendo amarrado de pé em mão, lançado em fogo. Então, irmãos, isso me apavora, porque eu posso contar do meu início maravilhosamente bem. Mas como está a minha vida hoje? Será que o que eu conto só fala do que eu fui? Não tem nada para falar de novo do que eu sou? E de como eu estou tendo experiência, como Deus está me visitando em sonho, como eu estou cada vez mais convicto, ainda que eu não esteja me arrepiando. Mas eu sei agora que Ele está comigo, porque eu preservo, eu primo pelas Escrituras, eu olho para as Escrituras com admiração, com fome. Eu quero praticar. Ler as Escrituras para se beneficiar. Outra coisa que me apavora, irmãos. Algo que me ofende é alguém me falar que eu sou manipulador. Me ofende porque é olhar para as Escrituras para arrancar. Irmãos, eu estou lendo as Escrituras para arrancar o mau caráter de mim. E estar nesse lugar aqui de liderança, às vezes, em qualquer lugar de liderança, é alguém sem pensar que poderia fazer melhor do que você. Todo mundo está indignado, né? Com Ancelotti, né? Acho que lá na Alemanha o pessoal vai ficar indignado com o técnico deles também, porque todo mundo pensa que se eu estivesse lá faria melhor. E, irmãos, eu tenho certeza que o que vai na mente, tanto de um técnico como do outro, embora tenha erro, é o melhor para o time que eles estão governando. Quando o Davi chega em Ziclac, ele vê a cidade dele arruinada, a família levada, irmãos, ele também está sentindo a mesma dor. Só que o que difere um líder maduro daqueles que são emocionados, né? Enquanto alguém pegou as pedras, ele pegou o urim e o tumim. Vamos consultar o Senhor. E essa é a grande desafio. Você está diante de uma crise, de uma adversidade, de uma tribulação, algo que você não esperava e que você não calculava. A sua reação vai dizer realmente quem você é, não aquilo que você planejou, porque toda a sua ação é planejada. Quando você reage a quem você é. Eu descobri isso tendo algumas reações que Deus falou, tá vendo, filho? Eu não estava nisso. Aí eu falei assim, e agora? Agora você tem uma consequência para pagar. Você fez igual aquela festa pagã, né? A festa pagã lá do Halloween, doce ou travessura. Você fez travessura. Né? É festa pagã, gente. Festa pagã. Às vezes a gente prefere pagar a conta. E aí depois, olhando para o Senhor, filho, eu vou estar com você aqui, vou te visitar na cadeia, tranquilo, te amo na mesma, mas você vai ter que pagar a conta. E a misericórdia do Senhor vai passar com a gente. Então, isso ele começa adúlteros e adúlteras. E aí a gente pensa, cara, infidelidade conjugal, não, infidelidade com Deus. A infidelidade com Deus. Infidelidade
é você falar que ama a Deus e viver piscando para o mundo, fletando, né? Mandando um beijinho e tal, jogando um charminho no mundo. Ainda que você não embrenhe naquela imundície, a fidelidade não importa o lugar, onde você estiver, em qualquer lugar que você estiver, com jeito ou sem jeito, pessoas te conhecendo ou não, você ainda é fiel ao seu Deus, tal como eu tenho que ser fiel à minha esposa. E isso é que vai fazer a diferença, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você pode entrar para a casa de banho, você pode fechar a porta do seu quarto, você pode viajar para outro país, você pode estar, meu irmão, você pode estar no Alasca, ou em qualquer buraco. A Bíblia diz que ainda que você esteja na profundeza do inferno, no céu, lá ele está, ele sabe, ele vê. E mais, irmãos, ele vê através da gente. Ou seja, ainda a palavra não chegou à boca e o Senhor já conhece o que eu vou dizer. E ele fala: vocês ainda estão cultivando amizade com as coisas do mundo. Eu falei ontem sobre o secularismo. O que é o secularismo? O secularismo, vou explicar isso muito bem. O povo foi levado cativo para a Babilônia, mas na hora de voltar, alguns não voltaram, porque se secularizaram. O sacrifício não quer dizer mais nada para mim. Eu já aprendi a fazer sem o templo, não amavam mais Sião. E aí, numa canção, falava assim, pediram, né, o pessoal babilônico pediu para eles cantarem uma canção. Eu falei: como cantarei uma canção em terra estrangeira? Uma canção de alegria em terra de cativeiro? Que seque minha língua e meu paladar, se eu não preferir a ti, Jerusalém, minha maior alegria. Ou seja, essas pessoas não se divorciaram na esperança, ou no desejo, ou no amor que sentiam pela sua terra, pela sua Sião, pela sua Jerusalém. Outras já sentiram o gostinho da Babilônia e tanto faz como fez. Daniel não voltou, não é porque ele não queria, é que ele já não tinha força. Você tem que contar os anos de Daniel, você tem que ver que ele está com 86 anos por aí. Quase 90 anos. Quase 90 anos. Mas ele fez essa guerra sozinho, em silêncio. E quando ele calculou, olha, nessa profecia Deus ia arrancar o seu povo com 70 anos, está perto. Aí ele começou a mobilizar para o povo voltar. Mas algumas pessoas se apaixonaram pela Babilônia, pelo seu sistema caído, e se tornaram aqui, adúlteros e adúlteras. Traíram Deus através de sistemas religiosos, cultos, libertinos e tal, que Babilônia é a mãe de todas as prostitutas e meretrizes. Ou seja, culto que você pensar em prostituição e tira o seu olhar do físico, do contato carnal, eu quero que você olhe para o contato espiritual. A mãe de todas as prostitutas, a mãe de todas as meretrizes, que vai dizer, o que vai ser explicado lá em Apocalipse. E fala: vocês ficaram amigos da Babilônia, né? Vocês estão assim, de conchavam com a Babilônia. Talvez a traição não entrou num contato físico, mas já está em flat, né? Em piscadinha, mandar beijinho, recadinho. Ou seja, é isso. Vocês estão... E aí ele fala: olha, é impossível vocês serem amigos da Babilônia, meu amigo. Não tem como. Ou você escolhe a Babilônia, ou você escolhe a Deus. É tão verdade, irmãos, que toda vez Deus vai exigir exclusividade. Quando Israel caiu, né, naquela imoralidade de Jezabel com Acabe. Acabe é um rei judeu, um rei israelense, que casou com uma mulher estrangeira, e essa mulher, ela cultuava, ela era sacerdotisa de Baal e de Azera, e ela tinha ali o seu culto. Como culto, ela tinha a prostituição como forma de culto, ou seja, a prostituição era atos do culto dela. Era uma prostituta cultural. Mas o rei se submeteu a casar com ela, e quando se submete a casar com aquela mulher, aceita tudo que ela carrega. Por isso que a Bíblia sempre vai dizer: cuidado com o desigual.
Porque quem deita com a meretriz se torna participante dos seus pecados. E aquele homem é contaminado com aquela estrutura religiosa, e aquele rei que devia estar dando exemplo. Enfim, Deus levanta um João, né, do Velho Testamento, que é o mesmo contexto para o João Batista. Deus levanta Elias, que é o nosso João do Velho Testamento. E ele vai contra-atacar aquele sistema, porque o povo já tinha sido conduzido, né, atrás daquele culto. E diante de uma adversidade, vou te dizer, irmão, uma crise é a chance de Deus mostrar o seu poder através de seus filhos e aqueles que não se dobraram diante de Baal. E ele sobe num monte e tal, e ele fala para o povo assim: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar, se Deus é Deus, Baal é Deus, até quando vocês vão ficar jogando em dois times? E ultimamente, irmãos, eu vejo isso na igreja, tá? Pessoas jogando nos dois times. Pessoas que lidam ali com o paganismo, né? E conseguem vir ao culto. Ou seja, domingo evangélico, segunda católico, quinta-feira espírita. E vai rolando ali a gente chama isso de sincretismo religioso, né? E um sarapatel que ninguém sabe mais o que é. Mas Deus falou assim: não, se Deus é Deus, Baal é Deus. Aí vamos fazer aqui prova. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, tem esse contato sobrenatural para arrancar as escamas dos olhos, né? E o povo termina gritando naquela montanha: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E arrancaram as suas espadas e assassinaram 850 sacerdotes num dia só. Porque o falso foi denunciado. E aí a nossa pergunta é: qual será que a gente está enquadrado nesse aspecto adúlteros e adúlteras? Que Deus tenha misericórdia de nós. E ponto. Aí eu viajo com você sobre a necessidade de entender um ponto, que é uma das histórias que eu acho mais tocante. É que a gente está lendo Gênesis, né? E vem aquela história maravilhosa e pá, entra na história de José, conta a história de José. José é vendido para o Egito, de repente dá uma pausa e conta a história de Judá. Judá tinha lá os filhos lá, que era casado com uma mulher, e aí morre todo mundo, e a mulher fica viúva, e Judá fica esperando a mulher. Pronto, tinha que casar com o irmão, poder gerar filho para aquele irmão morto. É uma lei levítica. Enfim, não vou ser detalhista com toda a história para você. Se você quiser saber, está em Gênesis 38, dá para você ler. Que Deus não ocultou de contar essa verdade para nós. Ele quis que você soubesse. Mas o ponto aqui é que, em algum momento, a mulher se sentiu, né, lesada ou enganada. Ela se veste de prostituta, nora, né, do Judá, e Judá está se relacionando com uma amizade mundana. Ele está lá na casa do Adulonita lá. Se você for olhar, ele é um povo que não é de Israel, mas ele tinha amizade com um ímpio lá. E essa amizade com o ímpio, irmão, você começa a comer coisa podre, começa a comer uma piadinha aqui, uma coisinha aqui, a conversa vai escalando. Assim, quando você senta com alguém para conversar sobre Deus, a conversa sobre Deus vai escalando, a conversa com o ímpio vai escalando. E todo mundo vai ali, e ele estava conhecendo a Anitta, e conversando e tal, e ele estava com uma carnalidade aflorada, e aí o Anitta, amigo dele, então pega uma prostituta e tal. E a mulher, a nora dele, sabendo que ele estava dando um elástico nela, né, dando um perdido nela, se vestiu de prostituta, ficou esperando ele, e eles tiveram uma conversa. Ele não sabia que era a própria nora dele. Está lá em Gênesis 38, versículo 17. Se vocês quiserem acompanhar aí, quem está em casa, depois vocês vêm em casa. Ele respondeu: eu te mandarei um cabrito do rebanho. Mas ela ainda perguntou:
Tu me darás alguma garantia até que o mandes? E então ele disse: que garantias te darei? E disse ela: o teu selo com a sua corda, o seu cajado que está na sua mão. E ele os entregou. Então deitou-se com ela e ela engravidou. Olha que absurdo. Olha onde esse espírito mirou. Eu quero o cordão que segura o seu selo. Eu quero o cajado da sua mão. E isso que faz tanto sentido, irmãos. Quando o conselho lá de Provérbios fala, Provérbios 1:8, filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a sua cabeça e colares para o teu pescoço. O cordão que ela está falando é instrução e doutrina do pai e da mãe, que segura a aliança na altura do peito, porque o anel não andava no dedo, era um selo que andava no peito, e quando a pessoa se movia, aquele anel batia no peito, lembrando. Os sacerdotes também usavam uma estrutura que, quando eles andavam, mexia na testa deles, fazendo eles lembrarem que Deus é Senhor. Aquele cordão que era a instrução, a doutrina, segurava o selo, que é o anel, aqui na altura do peito, para não se esquecer. E com o selo no lugar, o cordão segurando no lugar, o selo no lugar, o cajado está na mão. Por que as pessoas perdem a sua autoridade? Porque penhoram a sua vida na mão de uma prostituta. Não foi a primeira vez que uma prostituta penhorou a vida. Você lembra que há poucos dias aqui eu ministrei sobre Sansão? Você vai lembrar do rei Herodes, que a filha de Herodias dançou lá, semi-nua, pensando culturalmente, o texto não fala, mas pensando culturalmente, era isso que acontecia, e ele se agradou e ela penhorou a vida dele. Ele falou, quer tudo? Não, só quero a cabeça. Ou seja, se eu cortar a cabeça do profético, nada acontece. Irmãos, tudo que o diabo quer é arrancar o profético, é arrancar a direção, porque a palavra do Senhor já é verdadeira. Sem profecia, o povo perece. Então nós estamos perecendo por falta de profecia. E a profecia é a direção de Deus, é um mapa, é você ter um destino, porque toda vez que você vai sair com o GPS, a primeira coisa que você faz antes de se mover é coloca o destino. Então a profecia te dá o destino, aí o apostólico te move até lá, junto com todos os outros demais ministérios que às vezes toca na vida do crente. Então, anel e autoridade, identidade. O anel fala de identidade e o cajado fala da autoridade. O que o diabo tira do Filho de Deus? Quando consegue tirar o cordão, tira a identidade. Tirando a identidade, não tem autoridade. E você vai ver que isso correu a Bíblia com esse, irmãos, com esse código. Você pode ver isso no Gênesis. O diabo tirou a doutrina, a instrução de Deus, caiu da mão de Adão o quê? Sua identidade. Ele já não sabia quem ele era. Não sabendo quem você é, não tem autoridade. Você não sabe que porta abrir, né? Porque quando você está do outro lado de uma porta, você cita quem é? É fulano de tal. O que acontece? Você abre a porta. O nome é uma chave. Mas quando você não sabe mais quem você é, você não abre a porta nenhuma. Cajado, autoridade. E até hoje o diabo está mirando tirar a autoridade. A autoridade é a parte visível disso tudo, mas a identidade é a parte invisível. Mas onde eu perdi minha identidade? Quando você ignorou a instrução e a doutrina do seu pai e de sua mãe. Deus nos deu paz na fé, irmãos.
Deus nos deu pessoas para nos instruir. Está certo que não é todo mundo que é o nosso pai, mas uma coisa a gente sabe, né? Deus nos deu muitos tutores, né? Deus nos deu uma mesa para a gente colocar a nossa parte, todo mundo se alimentar. Eu vejo muitas pessoas com a vida piorada, pessoas de autoridade, pessoas que você já viu que tem uma identidade no Senhor, uma identidade no Senhor, mas não está conseguindo exercer. Aí, se você vai cavar, cara, adúltero e adúltera, qual amizade você fez? Você tem que abandonar esse adulonita. Você tem que abandonar essa conversa lá de terras estrangeiras, onde o culto não tem nada a ver com o nosso Deus. Você tem que abandonar essa conversa fiada. Você tem que sair desse lugar, você tem que sair dessas coisas. Você precisa sair daí. E é engraçado. Sai daí, filho meu. Sai da Babilônia, sai daí. Existe coisa, irmãos, que você não vai vencer no lugar, não. Betsaida. Jesus tirou o homem de dentro da cidade, porque sabia que o causador da cegueira daquele homem era a cidade que ele estava. E quando curou ele do lado de fora da cidade, não volta para a aldeia, vai para a sua casa. Ou seja, tem lugares que estão nos cegando. E aí eu preciso entender qual é a força do pecado em mim. E às vezes nós temos que ser radical. Temos que deixar uma cidade para trás, temos que deixar algumas mesas para trás, temos que deixar algumas pessoas, irmãos, que não estão contribuindo com o nosso crescimento. Temos que ter essa coragem, ser radical. Esse homem tem a vida piorada. Para dessa pausa, nós temos que lembrar que Judá é da raiz de Davi e que Deus não vai fazer por intermédio de José, vai fazer por intermédio de Judá. Deixando bem claro que não importa a fossa que você se meteu, Deus ainda pode transformar você e a sua linhagem em um padrão, em um exemplo para todos. E é o que vai acontecer daqui para frente. Judá, ele vai ser desmascarado, vai ser difícil, ele vai olhar para a prostituta e quando ele ia matar a mulher, sua nora apareceu grávida, então vou matar ela. Não é impossível, ela não podia fazer isso. Aí quando ele descobre que a mulher está grávida dele mesmo, ele fala, ela é mais justa do que eu, deixa ela viver. Será que ele contou só isso? Ou ele contou tudo, né? Enfim, passa ali, Judá, eu acho que começa a dar uma vista de olho na sua vida e onde foi parar a sua vida. Irmãos, se você não tiver a melhor queda do mundo, porque existe queda ruim, mas tem uma queda que é boa, cair em si. O filho pródigo conseguiu. E caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores da casa do meu pai tem abundância de pão? Eu estou aqui padecendo necessidade. Caindo em si, ele falou, não, ele começou uma escalada de volta. E o ápice dessa escalada é quando ele está diante de José e ele fala bem assim, olha, não fica com meu irmão não, fica comigo. Fica comigo, fica com eu, deixa eu ser o peão. Não, pode ficar comigo, eu fosse seu escravo. Porque o meu pai já quase morreu por causa de um irmão. E quem tinha dado a ideia para vender? Deus às vezes faz a gente voltar em alguns lugares, pode passar anos para a gente poder confessar, que Ele nos dá a chance de se libertar. Aí José olha assim, não, fica comigo, por favor, meu pai vai morrer, ele já é um senhor idoso, eu não posso voltar e ver meu pai sofrer o que ele sofreu, ele já estava há anos arrependido daquilo. Então José tirou a sua dromedária, seus aparatos, sua maquiagem do rosto e falou, sou eu. Por que José quis se revelar? Porque aquele que ele viu, né, tendo a ideia de vender, estava se doando em resgate do outro. Você consegue ver a menção de Jesus aqui? Judá, falando, olha, vou me colocar no seu lugar para que você possa viver. Eu vou morrer. Então, em nome de Jesus, irmãos, não há força que Jesus não possa te arrancar, te lavar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Mas uma coisa que Deus não pode aceitar é que você sirva a dois deuses.
Uma coisa que Deus não pode aceitar é que você consuma duas coisas e viva duas realidades, flertando com o mundo, vivendo na igreja, tendo um caso com o mundo. Secularismo, irmãos. Cuidado com essa palavra. Secularismo é se familiarizar com o espírito babilônico. Começar a aceitar coisas, pensamentos. Daqui a pouco isso se transforma numa filosofia. Daqui a pouco você está vivendo completamente diferente aquém daquilo que Deus quer de você. E para renovar esse pensamento, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Hoje, minha pergunta é: sua vida está penhorada em alguma coisa? Alguém tem alguma coisa sua na sua mão? Há alguma potestade que pode te segurar, que está impedindo a sua identidade de aflorar e a sua autoridade de ser exercida? Então hoje, apresente-se diante do Senhor, tira essa autoridade da mão, volte à instrução, volte à doutrina. E Deus te devolverá a sua identidade e sua autoridade. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, reconhecemos que todo governo, autoridade, justiça, vem do Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, não vamos deixar nenhum penhor na mão do diabo, Pai. O diabo não vai ficar com nada que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu, Senhor, instruções. O Senhor nos deu, Senhor, doutrinas. Através de pais e mães na fé que foram, Senhor, de alguma maneira, assim, instrumento de Deus na nossa vida. E nós hoje retomamos, Pai, a nossa identidade, o nosso selo, o nosso anel, e retomamos, Senhor, o nosso cajado. Sustenta a nossa fé, até que a gente possa, Senhor, ser lavado completamente, Senhor. Eu oro por essas pessoas, tanto as que estão aqui presencialmente e aquelas que estão ouvindo nessa transmissão. Eu oro, eu abençoo, eu peço, Senhor, revela para os seus filhos em qual lugar eles precisam se divorciar e qual, Senhor, êxito eles precisam ter. Às vezes eles precisam ter um êxodo do Egito, Senhor, um êxodo da Babilônia, uma saída, Senhor. A gente precisa, Senhor, fugir desses lugares e que o Senhor possa provocar em nós, Pai, esse coração, esse sentimento, em nome de Jesus. Amém.